Votaram sim 11 senadores, não 52 senadores. Uma abstenção. Rejeitado no Senado, o veto vai à promulgação. Passa Partido Novo. Cidadão brasileiro, Lula vetou o que o Congresso Nacional havia aprovado. Lula é a favor da saidinha de bandidos da cadeia. Quando vocês veem notícias de que bandidos saíram da cadeia, assassinaram outras pessoas, lembrem-se, Lula foi a favor dessa excrescência. Talvez porque Lula, por obra de seus amigos do STF, não ganhou só uma saidinha não, ganhou uma saidona. Hoje está no Planalto, mas certamente ainda volta para a cadeia. Porque hoje o Congresso Nacional vai derrubar esse veto e vai demonstrar à sociedade brasileira que está ao lado de quem cumpre a lei, contra quem rouba, quem mata e ainda quer privilégio. Senhor presidente, o Novo orienta não pela derrubada do veto de Luiz Inácio Lula da Silva, que beneficia os bandidos desse país. Como orienta a maioria? Oposição, presidente, de forma muito clara, tranquila, tem uma mensagem para quem defende bandido. O maior presidente que esse país já teve disse: é só não roubar, não matar, não estuprar que não vai pra cadeia. Quem defende bandido vai estar representado naquele painel hoje. A oposição quer que bandido fique e apodreça na cadeia. Nós somos pela derrubada do veto. Lugar de bandido é preso. E quem defende bandido nessa casa, tá muito claro, é a esquerda, é o governo e é Lula. Vamos derrubar o veto! Minoria. Presidente, pela minoria, orientamos também o voto não. Não há nenhum sentido, tem que haver coerência. Não há nenhum sentido em votar no mérito desse projeto pela extinção desse benefício para presos e agora mudar de voto. Em homenagem ao nome que leva essa lei, senador Rodrigo Pacheco, sargento PM Dias, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, assassinado covardemente por uma dessas pessoas que saiu durante uma saidinha, não só não retornou, como matou um pai de família, um policial militar. Então nós temos a obrigação de completar o serviço agora. Não vamos abrir mais brecha nenhuma para esse tipo de benefício. O voto é não, a favor das vítimas e contra os bandidos. Como orienta... Na verdade, eu subo essa tribuna para justamente falar da importância da derrubada deste veto. Muitos aqui já falaram, mas eu quero trazer uma visão também do sentimento de impunidade que assola o nosso país, né? Nós temos esse sentimento de impunidade em várias e várias situações. Ao longo do último mês nós vimos um monte de condenados sendo descondenados, nós vimos um monte de provas sendo anuladas, a gente viu uma leniência total com corrupção, com desvio de verba pública, com falta de transparência, com mau uso do dinheiro público. E quando a gente vê que o Congresso Nacional, de uma maneira certeira, de uma maneira correta, optou e restringiu o benefício da saidinha, porque o que a gente via na saidinha era que quem saía, saía para matar, saía para roubar, e pessoas de bem eram reféns e vítimas, né, desses criminosos que usavam um benefício para fazer coisa ilícita. Então, o que a gente fez aqui, o Congresso Nacional, foi realmente restringir a saidinha para criminosos que tivessem usado de violência, de ameaça, e foi acertada. O que faz esse presidente Lula? Ele simplesmente passa por cima do Congresso Nacional e veta uma decisão que é e foi da sociedade brasileira, vetando. Vamos lembrar que segurança pública é, ou pelo menos deveria ser, um direito do cidadão.
cidadão de bem, que trabalha, que quer viver em paz, que quer viver tranquilo com sua família. E a saidinha, quando um cidadão de bem vê um criminoso saindo, roubando, matando, nesse benefício, fica aquele sentimento de impunidade, aquele sentimento que o nosso país, a impunidade sempre prevalece. Então eu acho que hoje a gente tem uma bela resposta para dar. Não só para a sociedade brasileira, que aqui tem parlamentar que os representa, que a representa, como também para o presidente Lula e para esse governo, que não vai tripudiar em cima desse desejo da população. A gente precisa trabalhar para que o sistema carcerário realmente recupere pessoas. Então, há um belo debate a ser travado em como ressocializar, em como tornar o sistema carcerário melhor. Agora, não venham com questão de ressocialização, uma vez que isso não está baseado em dados, não está baseado em evidência. Olha, 6 em cada 6 condenados fugiram durante saidinha. As pessoas que saem no projeto de ressocialização, eu tenho um número interessante aqui, ó. Dados do Núcleo de Estudos da Violência da USP, de 2024, fala que, em média, 46% dos egressos do sistema prisional retornam para as prisões após reincindirem delitos. Então, a gente está falando que o nosso problema é o nosso sistema carcerário. Não é colocando na rua para que eles cometam mais crimes que a gente vai resolver esse problema. A gente está falhando nessa ressocialização. Então, quem defende ressocialização, eu queria pedir para trabalhar com dados, para trabalhar com evidências, porque tudo o que a gente está vendo vai contra isso. E a outra coisa também que eu acho interessante falar é que a gente precisa ter regras mais rígidas. Sim, porque hoje quem mata, quem sai, comete delitos, é fácil, sabe que depois vai estar na rua de novo. A gente precisa ser intolerante com o bandido, com o criminoso. Então eu subo essa tribuna, na verdade, usando esse tempo, para falar, pedir para o Senado, vamos sim confirmar a derrubada desse veto. Porque lugar de criminoso é na cadeia. Cidadão de bem tem que andar na rua tranquilo. Obrigada, presidente. Eduardo Girão. Para orientar aqui pelo Partido Novo, senador Eduardo Girão. Senado, muito obrigado, senhor presidente. Olha, em nome da família do mineiro, seu conterrâneo, policial militar Roger Dias da Cunha, 29 anos, baleado na cabeça durante uma perseguição em Belo Horizonte, que estava em saidinha temporária, é o homem que atirou nele. Em homenagem à cozinheira Renata Teles, que foi assassinada no hotel de Campinas. Em homenagem a Gustavo Ernest Martins, vários golpes na cabeça com um pedaço de pau. Em homenagem a esses brasileiros, senhor presidente, o Novo orienta o voto não pela família, pela vida, e para que esse dia histórico de derrota seja 100% de derrota do governo Lula e de vitória dos brasileiros. É o veto, senador Flávio Bolsonaro, a saidinha. O Congresso Nacional votou o fim da saidinha no Brasil. O presidente Lula vetou. E agora os congressistas vão enfrentar essa matéria. Eu estava ouvindo aqui no plenário alguns burburinhos, algum pé de orelha de alguém dizendo, não vote a favor da derrubada do veto da saidinha, porque isso pode prejudicar os presos do 8 de janeiro. Ora, eu acho que alguém faltou à aula de direito penal. Porque em se tratando de matéria penal, você não tem os efeitos retroativos de matéria penal quando para enquadrar numa reprimenda ou numa sanção maior ao denunciado, com coisa que deputados e senadores fossem ignorantes do ponto de vista da validade da norma jurídica, embora vivemos tempos em que há relativização da garantia na sua extensão maior do conjunto normativo do Brasil. E digo isso
sustentando que, inclusive no campo constitucional, mas então, senhor presidente, ainda que assim o fosse, não usaríamos um instrumento como esse, em razão de uma situação em que teremos que, em algum momento, revisitar a questão da separação do joio e do trigo no 8 de janeiro, mas não usaríamos jamais esse expediente para abrir mão de algo que é essencial ao Brasil, a defesa da nossa sociedade. Portanto, senhor presidente, o meu voto vai ser pela derrubada do veto da saidinha. Então eu conclamo aqui os colegas congressistas que votemos com consciência, com maturidade, com segurança de que estamos legislando em defesa do Brasil e dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.